Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos daqui um pouco iniciar nossa live de hoje para a gente falar um pouco sobre o processo ação civil pública. Só vou aguardar aí o pessoal entrar, o Sansão entrar também, para a gente começar esse debate, tá? Obrigado, Dilton. Boa noite, Maria. Boa noite a todos e a todas. Galera que está entrando aí também. Vamos chamar o Sansão aqui para esse bate-papo. Boa noite, Olá, tudo Sansão. bom? Tudo bom? Como está? Tudo certo. Boa noite aí todo mundo que já tá entrando. Eu não esqueci de botar o microfone, deixa eu botar aqui o fone para melhorar, peraí. Bacana. Pronto. Bom, pessoal, então vamos já dando início para enquanto a galera vai chegando, que hoje tem manifestação aqui no Sul, então a galera está um pouco envolvida. Coletivo Todas as Vozes, então ele traz aí hoje o suplente de vereador, meu companheiro Sansão, também que é responsável pela ação civil pública da OCE, para falar um pouquinho para a gente sobre essa ação. Mas antes, pedir para o Sansão se apresentar um pouco para a gente. Vamos lá então, né? Primeiro, boa noite a todo mundo. Boa noite, Alex, que eu cumprimento em nome de todos os membros e as membros do coletivo. Eu sou o Sansão, sou morador da cidade de Gaspar, acadêmico de Direito. Na realidade, pelo tempo eu deveria estar formado, né? Eu, teoricamente estou no 11º semestre, mas esse atraso se deu em função de alguns compromissos que eu fui tendo ao longo da graduação. Notadamente, teve 3 momentos ao qual eu tive que colocar um pouco o estudo um pouco em segundo plano, que foi a minha candidatura em 2016 a vereadora aqui no município. Em 2018, quando eu assumi o mandato por 30 dias, o que gerou um trabalho de preparação e um trabalho pós 30 dias muito grande, né? E levou então a 3 vezes de uma intensa dedicação a esse trabalho, mas também principalmente o período que eu passei em Brasília trabalhando com o ex-ministro Eduardo Cardoso, que acabou me dando a experiência que foi fundamental no momento aí para elaborar essa peça. Então, com essas 3 questões já explica muito bem quem eu sou, né? Militando do PT desde 2013 e tudo mais. Bem-vindo, então, Sansão, a esse nosso bate-papo. A ideia, pessoal, depois a gente vai disponibilizar também, porque hoje a galera aí, uma segunda-feira, vai disponibilizar também no Facebook Todas as Vozes, no Facebook também do Sansão e também no nosso YouTube. Nosso canal também a gente vai disponibilizar. Sansão, extrema importância essa ação civil hoje, visando todo o momento de pandemia que a gente vive do coronavírus, né? Onde afetou economicamente também a questão de saúde pública, então, em um contexto maior. Inclusive, hoje, Florianópolis teve que retroceder e fechar novamente a grande parte que abriu, né? Prematuramente, felizmente, eles abriram. O que hoje você, com essa ação civil, qual foi a proposta que ele trouxe para a União Catarinense, para representar todos os estudantes, explicar um pouco dessa ação, né? O que ela atinge, o que ela busca para os estudantes da Santa Catarina? Primeiro, a gente é bom até contextualizar, né? Pelo menos aqui no Vale do Itajaí, muita gente até nem conhecia muito a existência da UCE, então, caso alguém não conheça, né? A União Catarinense de Estudantes é a legítima representante dos estudantes em todo o estado de Santa Catarina e, por conta disso, se legitimou a apresentar essa ação. Nós víamos, né, monitorando já várias forças, como vinha acontecendo em relação às instituições de ensino superior, essa situação, né, todos estão sabendo, né, nós estamos imersos aí a uma situação que ninguém previa, né, de excepcionalidade relacionada ao coronavírus, que levou a uma alteração muito forte da realização dos serviços prestados pelas instituições de ensino superior, né, considerando que, nesse caso, nós estamos questionando justamente os contratos de aulas presenciais que agora estão sendo cumpridos de maneira remota
na melhor das hipóteses, mas muitas vezes também num sistema EAD. E considerando essa situação, a gente avaliou que era prudente que houvesse uma redução das mensalidades, justamente voltado ao equilíbrio econômico desses contratos. Inclusive, faz 20 minutos, o Ministério Público de Santa Catarina publicou na sua conta no Twitter um artigo bem interessante falando bem no ponto principal da nossa tese, que é justamente o reequilíbrio econômico financeiro dos contratos. E aí também é importante dizer o seguinte, nós estamos aqui numa luta de construção apenas para assegurar um direito que já existe. Apesar de que a nossa luta enquanto, apesar de eu não ser da diretoria, mas falando enquanto instituição, União Catarinense de Estudantes, é pelo ensino público e gratuito. Mas que essa luta a gente faz na rua, nas manifestações, a gente faz junto aos parlamentares, em busca da construção desse ensino público gratuito e de qualidade. Mas no judiciário, a gente está só buscando estabelecer aquilo que já é assegurado e não está sendo respeitado, que é justamente, então, esse reequilíbrio econômico, visando, então, de fato, a redução das mensalidades, considerando que não está mais sendo cumprido o contrato que foi feito de aulas presenciais e agora está sendo aulas remotas. Exato. Também, para o pessoal poder... Eu estava diretor até o mês passado da União Catarinense, eu era diretor das universidades pagas, da UCE, agora hoje é a Maiara que me substitui nessa cadeira, e a segunda vice-presidente também, que faz integrante do coletivo, é a Júlia Vieira, que é a segunda vice-presidente também da nossa entidade. É muito importante trazer, porque hoje eu atendi muitas pessoas que nós abriu a questão de rematrícula da universidade, E os estudantes, primeiro, que não sabem como que vai ficar o segundo semestre. E as universidades estão barrando os estudantes de fazer a matrícula. Eu também sou diretor de permanência estudantil do DCE aqui da Unisul, e ex-presidente do Centro Acadêmico de Direito, e a gente tem esse contato amplo com os estudantes. E a universidade ela não está tendo essa visão que ela reduziu a aula presencial de 3 horas para 1 hora. Por exemplo, eu falo da Unisul. E muitos, no contexto, teve toda a redução de custo, dentro desse sentido, que é a manutenção da universidade. Hoje, por exemplo, qual é a perspectiva dessa ação, Sansão? O que a gente tem como esperar que possa vir dessa ação? Ser procedente nesse sentido? Quais são nossas batalhas a partir de agora? Porque agora é o primeiro passo, que a verdadeira batalha vem agora no processo. Não, e aí até ressaltar o teu papel, porque os acontecimentos, os fatos são muito dinâmicos, e quando nós protocolamos a ação ainda não tinha ocorrido essa situação das rematrículas, porque de fato a letra fria da lei, ela prevê que ao concluir o semestre, os inadimplentes podem ser impedidos da rematrícula, isso em tempos normais. E nós protocolamos na quarta-feira, e na quinta-feira acho que apareceu essa situação, e nós já fizemos uma emenda a essa petição inicial, colocando que, dentro dos pedidos, justamente assegurar a rematrícula desses estudantes. E aí também é importante uma situação, porque essa nossa ação teve amplo apoio, pelo que eu percebi nas redes sociais, mas houve uma pessoa ou outra fazendo algumas críticas interessantes, e algumas pessoas disseram, olha, mas se vai obrigar eles a reduzirem, e aí eles vão ficar sem dinheiro e vão fechar. Mas é justamente o contrário, porque se a gente for avaliar, ter a oportunidade de desconto vai fazer e vai incentivar as pessoas a permanecerem, porque é justamente o fato de estar pagando integralmente que muitas pessoas estão pensando, olha, eu não vou pagar integralmente por um serviço pior, então eu vou trancar agora e a hora que voltar à normalidade, se for para pagar integralmente, então eu volto só semestre que vem, na normalidade. Então, quando a gente postula esse desconto, a gente está também defendendo o interesse da instituição, porque é justamente esse desconto que vai promover o incentivo à permanência. E quando também é importante dizer que a livre concorrência, que deveria ser a regra, ela não está funcionando nessa situação, porque e quando teve desconto, foram muito baixos. Porque em tese,
né? A livre concorrência, lá baixou um pouquinho, daí a gente vai baixar também, daí o outro baixa, né? Esse, no discurso teórico do que seria livre concorrência, deveria funcionar assim, mas não funcionou. Por isso que a Constituição prevê a possibilidade da intervenção do Estado, nesse caso, justamente já que a livre concorrência não está funcionando e os estudantes, que são um lado mais fraco dessa relação contratual, estão sendo prejudicados, nós entendemos que cabe o Estado intervir justamente para trazer o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Exatamente. Também lembrando o pessoal, que eu acabei esquecendo no início, hoje nós estamos fazendo a campanha #ReduzSC pelas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook. Então, se o pessoal puder compartilhar e encaminhar também essa hashtag pelo Estado, postar foto com a plaquinha, também é muito importante para a gente ter uma visibilidade e pressionar também o Poder Judiciário a tomar uma decisão rápida sobre esse assunto, né? Uma coisa que o pessoal nos questionou, para a gente estar te questionando, né? O período passou aí de março, nós estamos completando 3 meses, completamos 3 meses, né, de quarentena, uma flexibilização um pouco maior agora. Esse desconto, né, ele visa atingir esses 3 meses ou somente esse último mês do valor da mensalidade? Esse tema é muito importante, né? Porque o nosso pedido é justamente que, desde o momento em que começou, o nosso marco temporal é esse, né? Desde o momento que começaram as aulas remotas, tanto por força dos decretos ou até por força espontânea, né? A FURB, acho que começou as aulas remotas uma semana antes do decreto, se eu não estou enganado. Então, desde o dia que aquela instituição começou as aulas remotas até o dia que aquela instituição voltar a ter aula presencial. Porque a instituição pode, inclusive, entender, não, mesmo já sendo autorizado voltar à aula presencial, eu quero manter mais um tempo a aula remota e tal. Então, todo o período que, de fato, houver as aulas remotas, nós estamos pedindo que não seja, que ocorra o desconto. E aí, nós estamos pedindo já em liminar, que se dê o desconto a partir de agora, e, se possível, já a decisão do resgate. Como a gente está com essa preocupação de olhar os dois lados e, de fato, eu vou falar várias vezes hoje que o que nós estamos pedindo não é nada de outro mundo, é só o equilíbrio econômico financeiro dos contratos. A gente está pedindo na ação que o resgate se dê num período de 1 ano, assim que as aulas presenciais voltarem, que é algo razoável, porque nós não queremos quebrar as instituições. Pelo contrário, elas são importantes nesse momento, apesar de ser aquilo que nós não consideramos o ideal, mas elas são importantes. Então, a gente está pedindo na ação que se dê um crédito a ser resgatado. Então, voltou a aula presencial, eu tenho ali R$ 1.000 que eu paguei, que deveria ter tido desconto. Então, tem um desconto aí de R$ 100 por mês na minha mensalidade no próximo 1 ano, como forma de resgate desse valor, né? A não ser situações de formando e coisa assim, que daí resgataria o valor em dinheiro. É muito importante esse debate também, a gente trazer dados, né? Porque assim, vai quebrar, mas a população está desempregada, tá? Né? A gente teve, até abril, saiu de 10,9 milhões para 12,2 milhões, né? Então são 2,3. O nosso PIB recuou 1,5. A renda do estudante, que é do grupo familiar, também recuou. Então, nós temos que ter esse equilíbrio de força que tu fala, para os estudantes também se manter familiares. Porque quantos estudantes, por exemplo, a gente tem uma ação na Unisul de ajuda financeira, de cesta básica para os alunos que estão em situação de vulnerabilidade social neste momento. Tu acha que esses alunos que não têm o que comer vão ter dinheiro para pagar a mensalidade? Né? Perderam o emprego no meio da quarentena? Não vão ter, então vão deixar os seus sonhos, vão deixar de estudar também por causa dessa questão. E o governo... Pode... Não, e até justamente é isso. O ideal, nós entrarmos com essa ação não é bom, né? O ideal é que isso tivesse sido resolvido já por iniciativa das instituições, justamente pensando na existência delas no futuro. Porque manter os valores atuais compromete o futuro dessas instituições. Então, tendo esse desconto, se fosse uma iniciativa da própria instituição, poderia, né, se criar uma fórmula mais complexa, né, visando a situação econômico-financeira real daquele estudante. Então, a partir disso, você estabelecer um desconto e para quem tivesse condição de manter o pagamento, criar um programa para depois gerar crédito no futuro. Então, assim, você anteciparia de um lado o recebimento e depois, né, se criaria mecanismo, né? Judicialmente, a gente não tem esses instrumentos,
porque como é uma ação judicial, não é uma ação do parlamento, o nosso limite é a lei, é a jurisprudência e tudo mais. Então a gente está indo nesses limites, que é uma solução jurídica dentro do possível, né? Mas que pena que não se resolveu anteriormente no diálogo, né? Então nós tivemos que entrar com essa ação justamente por não ter mais esperança de se resolver isso e porque já eram 3 meses, né? Assim, né? Passado 3 meses, nada avançava, a gente entendeu que, olha, então o jeito é ir para o judiciário, né? Que é, né, essencialmente, né, nós que somos do direito, né, a última trincheira da democracia. Exatamente. E esse é um ponto. As universidades eles tiveram todo o período para poder fazer uma proposta, poder apresentar para os alunos isso. Porque nós não estamos vivendo uma bolha, né? Todos foram afetados de alguma forma. Então, também faltou uma responsabilidade do sistema CAF, do sistema PESC, de estar propondo para os estudantes essa questão de desconto da mensalidade, dos valores, né? Nesse sentido. O que eu me pego muito, e a gente tem conversado muito com os estudantes, como também falta do outro lado o governo do estado, né? Porque o governo federal, a gente, né, tem as bolsas do ProUni, mas o governo do estado, por exemplo, ele fez uma bolsa anual e isso afetou o pessoal do artigo 170. Então, o pessoal ficou fora muito. A gente teve 57 mil alunos inscritos. O triplo, que era natural. Claro, foi natural. No momento de pandemia, perdeu renda. Microempreendedor fechando porta, não tendo como manter. Então, todo mundo nesse sentido. Então, também não teve essa contraproposta, né? Sobre essa questão do processo, também para a gente poder debater um pouco, quais foram os pedidos dentro dele, Sansão? Eu queria, acho que primeiro falar um pouquinho de alguns fundamentos que tiveram, depois falar dos critérios que a gente sugere e os pedidos, pode ser? Pode ser. Porque é o seguinte, tem algumas questões que são importantes, né? Então, a gente trata de questões, inicialmente, né, do direito social à educação, da possibilidade de ter a exploração de serviço educacional pela iniciativa privada e tudo mais. Eu acho que esse ponto, em geral, as pessoas têm um pouco de noção de como funciona, eu não preciso me aprofundar. Mas eu queria deixar claro algumas questões. Principalmente, porque, de fato, nós estamos fazendo um pedido de intervenção no livre mercado. Isso de fato, o que está acontecendo. E aí nós temos que entender um pouco essa situação. Por quê? Porque a regra no Brasil, como eu falei anteriormente, é que a regulação de preço da livre iniciativa se dá por regras de mercado. A Constituição diz isso. Mas a própria Constituição, ela se dá a partir de uma interpretação harmônica, né? Então, eu não posso ler o direito à livre concorrência sem considerar o direito social, sem considerar os direitos que a economia também prevê no artigo 170, os direitos individuais e por aí vai. Então, a mesma Constituição que fala que é livre a exploração dos serviços educacionais pela iniciativa privada, ela fala de alguns princípios em que a livre iniciativa tem que respeitar. Entre esses princípios, justamente o direito consumidor. E aí, deixando claro, então, que a gente entende que a gente está num modelo de sociedade que é essencialmente capitalista, da livre iniciativa, mas essa própria Constituição, ela prevê a possibilidade da intervenção do Estado. Agora, ela dá 3 requisitos que são insuperáveis, né, de acordo até com o Barroso, que a gente cita na peça, que essa intervenção ela tem que ser razoável, ou seja, ela não pode ser algo, né, que foge do razoável. E é justamente por isso que a gente estabelece os parâmetros que eu vou explicar em seguida. Ela não pode ser uma política pública permanente, ou seja, ela tem que ter data para começar e, em tese, uma data para terminar, ou pelo menos um parâmetro, né, de que ela não vai durar por muito tempo, que é o caso. Começa o período das aulas remotas, de março até quando durar essa triste situação, que infelizmente, é importante dizer, está se prolongando por falta de uma coordenação, né, de como enfrentar essa situação por parte do governo federal. Então é isso. Também não está se pedindo algo para sempre, é algo que tem um marco temporal. E por fim, é um ponto importante, por força dessas balizas que a lei nos dá, o preço que a ser fixado não pode ser inferior ao custo somado de um retorno mínimo. E isso também está se buscando respeitar. Tanto é que nós pedimos que se abra os dados para a gente saber quanto que estão os custos e tudo mais,
E também nós entendemos que algumas desculpas que estão vindo não são suficientes, né? Porque falam, não, porque o nosso custo não diminuiu tanto, porque a energia é contrato de demanda, coisa assim. Mas assim como a gente está propondo renegociar os nossos contratos enquanto estudantes, as instituições também têm essa possibilidade de renegociar os seus contratos. Então, esse ponto eu queria deixar bem claro que é de fato uma intervenção. A gente tem noção do quanto isso é excepcional no Brasil, né? De quanto o Estado não deve intervir na livre iniciativa, pelo menos sob essa ordem jurídica, mas de que isso tem amparo legal e não é uma coisa assim louca, né? Porque uma pessoa comentou, vão dar quanto desconto? 10%, 50%? Porque não dá 100% de desconto? Porque não é isso, a gente não está pedindo um benefício, né, nessa ação judicial. A gente pede esses benefícios por outros caminhos, né? Por política pública, por luta estudantil, mas na ação judicial especificamente a gente só está pedindo um direito que já existe e não está sendo cumprido. Então, primeiro é isso. Agora, falar propriamente dos critérios. Não sei se tu quer explicar um pouquinho de como foi o debate, que a gente separou os tipos de instituição, e aí depois eu falo exatamente os critérios, pode ser? O que o pessoal tem que entender é que nós temos dois tipos de instituição em Santa Catarina, dois tipos de IES, né? Instituição de ensino superior. As comunitárias, que é praticamente Santa Catarina, é uma exceção, né? Nós temos hoje, que é o caso da Unisul, Univale, FURB, né? A FURB é até autarquia, não é nem... Autarquia, isso. Ser comunitário, mas ela entra... mas são fundações universitárias, né? Assim, essencialmente. Eles estão a ser uma mantenedora, como ele falou, uma instituição, uma fundação por trás, que não visa o lucro, né? Tudo que vem para a universidade é reinvertido para a universidade e para a sociedade. Então, por exemplo, hoje as maiores bolsas de estudo vêm para a comunitária. Então, o reitor, no final do ano, ele não vai lá embolsar o dinheiro, né? Ele vai investir em pesquisa, extensão, em projetos para a comunidade, nesse sentido, no tripé, na verdade, né? Ensino, pesquisa e extensão. E há privadas, que são as outras universidades, como nós temos hoje em Santa Catarina, que, por exemplo, a Estácio, o CESUSC, né? Essas universidades, Uniaselv, que têm um dono, né? Tem um empresário. E a partir daí, eles têm acesso a lucro. Então, no final do ano, eles dividem, ou quando, como é o caso que a Unisul foi vendida para o Grupo Ânima, é um capital aberto, né? Então é na Bolsa, então os investidores vão estar recebendo dinheiro. Então, o que a gente propôs nesse debate, né? Junto com outras forças também, trazer para dentro dessa ótica, né? Um desconto equiparando para as universidades, porque as todas são pagas, né? Paga mensalidade, mas trazendo o desconto que possa representar os estudantes na perda econômica deles, não é, como tu falou, não é um benefício, né, em si, é assim também reparar, podemos dizer, o dano, né, também financeiro, e que as universidades, nosso intuito não é quebrar, é que elas também cedam, todo mundo cedendo, para chegar num denominador comum, né? Exatamente. E aí é o seguinte, né? Então a gente, no momento de estabelecer esses critérios e tudo mais, a gente buscou de fato observar a situação dos estudantes e a situação das instituições, até visando a sua recuperação econômica depois, né? Porque todo mundo, né? A economia está sofrendo uma deteriorização generalizada e depois disso todo mundo vai precisar medir esforços para se recuperar. Então a gente buscou estabelecer um critério que fosse mais próximo do ideal. Então, como você falou, né, nós temos então algumas que são voltadas ao mercado financeiro, voltadas ao lucro, que politicamente nós não concordamos, nós questionamos, mas que tem sua legitimidade na base da lei. Então, para essas, a gente achou que o ideal fosse justamente, já que são instituições voltadas ao mercado, que nós avaliássemos qual critério o mercado utiliza no momento de valorar essas instituições e dizer, olha, essa aqui tem mais condições do que essa, né? Poderia ser o número de professores, o número de funcionários, se tem sede própria, se não tem, mas o critério que o mercado utiliza, e por consequência nós utilizamos também, foi justamente o critério de estudantes matriculados. Então, com esse critério que vem do próprio mercado, nós estabelecemos um pedido que varia de 15% de desconto a 35% de desconto. Então, 15% para quem tem até 2 mil estudantes, de 2.001 a 10 mil
um desconto de 25%, e com mais de 10 mil estudantes matriculados, a gente propôs um desconto aí de 35%. Já voltado às instituições comunitárias, isso ficaria muito difícil. Eu não sei como é que é a realidade nas que vocês conhecem, mas eu estudo na FURB, e ali, por exemplo, nós temos muitos cursos de licenciatura, que são cursos que, historicamente, eles nunca conseguiram se sustentar economicamente, né? Porque, em função de não serem cursos tão procurados, né, do ponto de vista comercial e tudo mais, eles têm um valor de mensalidade muito inferior aos demais, tem turmas muito pequenas, às vezes tem que contratar o professor que só dá aulas nessas turmas pequenas, então ele acaba sendo um custo muito caro. Então seria injusto ter esse critério das particulares que estabelece seus cursos visando realmente matricular mais estudante e receber mais dinheiro das mensalidades. Seria muito injusto usar essa mesma régua para as fundações universitárias. E aí que então a gente sugeriu ter como critério alguns parâmetros de como está se dando as aulas remotas. Então, vai desde um momento mais próximo do que seria uma aula presencial, né, que então é manter as turmas regulares, o professor está ali dando aula ao vivo, podendo o estudante interagir, né, inclusive falando mesmo em voz e vídeo e tudo mais, com a mesma carga horária. Então, nesse caso, que é inclusive o caso da FURB, seria um desconto um pouco menor, de 15%. E aí vai aumentando até, de fato, um EAD, né? Então, não tem mais turma, tu recebe a tua aula ali, tu assiste, se tiver dúvida tem que mandar e-mail para o monitor, e o monitor encaminha e tudo mais. E no meio desses critérios que vai ter ali, e a gente fez uma situação intermediária, para essas 3 situações ainda nós consideramos a diminuição de carga horária. Então, por exemplo, tanto diminuição de carga horária de aulas normais, né, depois acho que você pode falar ali da Unisul, que está tendo isso, mas também, por exemplo, nos cursos que têm aulas práticas e tiveram redução de carga horária. Então, no caso da FURB, que seria esse critério de estar realmente mais próximo possível das aulas presenciais, seria algo em torno, então, seria 10% de desconto, somado a uma diminuição proporcional à diminuição de carga horária, né? Então, principalmente para onde de fato houve diminuição de conteúdo das aulas ordinárias, mas também das aulas práticas. Então, não sei se quiser falar da situação ali. O que aconteceu, principalmente na Unisul, foi a redução drástica de 3 horas para 1 hora, né? 1 hora virtual e não tem interação. É uma videoaula, né? Você está ouvindo só. Então, foi praticamente o que aconteceu. Então, a gente teve aí acesso a 33% só do que nós tínhamos no presencial, né? As aulas práticas foram suspensas. O que pôde ser feito presencial, virtual, também teve essa defasagem. Não teve todos das 3 horas, né? Então, diminuiu. Orientação do TCC, projeto de pesquisa, tudo virtual, também com menos horas. Então, isso impactou e vai impactar muito quem estava finalizando, como foi o meu caso no projeto de pesquisa, né? Então, a gente está tendo nesse sentido. Além de tudo isso, né, temos universidades que demoraram quase 1 mês para conseguir implementar o virtual. Ficaram 1 mês parados, mandando e-mail para os alunos ou postando no programa deles interno os materiais para o pessoal estudar em casa. Então, também teve isso em outras universidades. Então, realmente tentar equilibrar, porque realmente, tendo isso, teve uma redução de custo pela universidade, né? Exatamente. Então, com esses critérios aí, né, até uma parte um pouco mais detalhada, a gente buscou, de fato, construir um caminho mais justo mesmo, visando a permanência do estudante e, a longo prazo, também a recuperação econômica das instituições. E aí também é importante, porque o pessoal de Floripa deve ter acompanhado, né, o Ministério Público fez um pedido de redução das mensalidades do ensino infantil, fundamental e médio da ilha. E, em primeiro grau, perdeu para os 3 e conseguiu no tribunal a relação das creches, mas não do fundamental e do ensino médio. E aí eu acho importante a gente pontuar algumas diferenças da nossa ação para deles. E aí até que também é interessante, porque muitas vezes nós que somos alunos de direito,
muitas vezes a gente vê algumas pessoas questionando, mas para que abrir tanto o rol de legitimação, que não deixa só o Ministério Público, né? E aí os outros poderem só provocar o MP para entrar com a ação. Porque justamente nós tivemos mais condições de entender melhor a realidade e estabelecer os critérios. O pedido do Ministério Público, nesse aspecto, acabou sendo mais, assim, sem ter tanto esmiuçando a realidade. E talvez por isso o magistrado pode ter se sentido não muito à vontade de estabelecer, de dar a decisão favorável, pelo menos em sede liminar. Talvez ganhe no final, mas não ganhou a liminar, né? Então, isso é importante. E aí, por exemplo, eu fico imaginando mesmo, se eu estivesse no lugar do juiz, como é que eu vou dar a mesma régua para uma escola, por exemplo, como é muito comum, que é ligado a alguma instituição religiosa, que tem uma condição de se manter diferente, para uma escola essencialmente privada, que tem um dono e tudo mais. São realidades muito distintas e não cabe ter a mesma régua para um e para outro, né? Então, eu vejo que a nossa diferença, e por isso que nós temos uma expectativa de estar ganhando essa liminar, é justamente essa, é ter deixado mais claro a diferença entre um e outro, né? E até dou esse nome pro item, né, que eu trato disso, né, tratando os desiguais de forma desigual, né, afinal, igualdade é isso, né, você dar tratamentos diferentes e reequilibrar as situações, né. Então, por isso também nós temos uma boa expectativa e nós acreditamos que possamos ganhar, se não já no primeiro grau, mas no Tribunal de Justiça a gente está bem confiante. Bacana. Então, entrando um pouco, acho que agora nos pedidos, né, Sansão, o que a gente pede nessa ação específica, a gente já tratou um pouco sobre isso, mas especificamente específico, né, os pedidos também traz uma realidade, a gente não foge da realidade e se atentou ao que acontece hoje dentro do Estado e dentro das universidades, que é o pedido da redução, mas também como a liminar da rematrícula, também com as pessoas inadimplentes, mas em outros escopos também, né? Porque a gente também não pode esquecer, uma coisa que até a Fernanda no processo ela levantou, né? Que é nossa colega da psicologia ali da Unisul, que na questão da acessibilidade, né? Que é praticamente zero acessibilidade dentro do virtual e as universidades, então, acabaram também aí excluindo estudantes desse processo, fora os estudantes que não têm computador, não têm internet, não têm como fazer esse acesso também ao ensino, né? Então, pode falar um pouco sobre essa questão dos pedidos, também para a gente poder clarear o pessoal, e o pessoal pode fazer perguntas aí também, que a gente vai estar respondendo. Então, a gente tem esse pedido principal, né, que a gente detalhou com todos esses critérios e tudo mais. É uma parte bem minuciosa da petição. E nós temos alguns pedidos acessórios, que apesar de serem acessórios, são muito importantes, né? Eles só são acessórios porque afetam situações mais pontuais e o pedido principal é que afeta de fato todo mundo. Então nós tivemos algumas situações que foram levantadas. Essa, né, que você falou em questão das rematrículas, que nós tratamos no início, que inclusive nós fizemos uma emenda para trazer isso para a petição, que foi um fato novo que surgiu. Outra situação é justamente essa questão que você comentou da Fernanda, né, em relação aos estudantes que são pessoas com deficiência física, pois a maior parte desses sistemas não estão com os instrumentos de acessibilidade, tanto para cegos quanto para surdos e outras dificuldades, né, outras deficiências que as pessoas tenham. Então nós pedimos já em sede liminar que seja feita num prazo razoável a correção dessas questões, porque é fundamental. E também nós entendemos que não é possível você exigir que um estudante que contratou um serviço presencial tenha uma internet compatível com um serviço remoto. Diferente, por exemplo, do EAD. Quando você contrata o EAD, você é de sua responsabilidade ter um meio para assistir aquela aula. Isso está previsto no contrato. Agora não dá para exigir isso do estudante que contratou presencial. Então nós entendemos que o estudante não deve ser reprovado por falta, por conta disso, que pelo menos ele tenha a oportunidade de repor aquele conteúdo de alguma forma, e se isso não for possível, que então ele tenha a oportunidade de refazer a matéria sem pagar mais por isso, considerando que ele não deu a causa às faltas dele, considerando que não dá para exigir que ele tenha uma boa internet. Então,
Esses são os pedidos principais, e aí depois tem alguns requerimentos, né, que aí de praxe, de chamar o Ministério Público e outras questões ao processo. Bacana. Bom, agora, na verdade, depois de tudo isso, qual é a etapa agora, Sansão? Agora, porque eu acho que agora as audiências que tiver podem ser virtuais, né? Ou questões, acho que eles não estão presencial, mas aí explicar o pessoal também um pouco para entender. A partir de agora, protocolou, chegou no juiz. É juiz ou juíza? Juiz. Tá no juiz. Doutor Rafael. Aqui nós é a juíza que pegou do TSE. Agora a primeira etapa é validar a justiça gratuita e dar andamento na questão dos pedidos, né? Como que está agora o processo como está o trâmite dele? Já conseguiu ter alguma noção como que vai ser? Vai ter celeridade ou não? Justiça gratuita até é tranquilo porque é uma ação civil pública, ela não tem custos, né? Mas em relação... Então, primeiro até explicar um pouco, né? Nós, em que pese a UCE e a Ampesc e a CAF, todas sejam em Florianópolis, nós fizemos uma escolha de estratégia, meramente de estratégia de defesa, ingressar com essa ação em Blumenau. Então, primeiro, eu vou só explicar um pouquinho isso. Por quê? A ação civil pública, ela tramita sempre, inicia no primeiro grau, como qualquer ação ordinária. Então, né, começa por aí. Então, é o juiz de direito, o legitimado, que tem a competência para julgar isso, e não o desembargador do tribunal. Então, primeiro é isso. Segundo, a territorialidade, né? Essa ação é julgada sempre em algum local onde aconteceu o dano. Como o dano se deu, né, na relação do estudante com a instituição, nós entendemos que todos os locais onde há instituições, tanto da PES quanto da CAF, têm competência para receber e julgar e processar essa ação. Então poderia ser Blumenau, Joinville, Florianópolis, qualquer local. Como é a primeira ação coletiva com esta questão, nós tínhamos essa liberdade de escolher o local, né? A partir de agora, se o Ministério Público não gostar tanto da nossa ação e quiser fazer uma própria deles, eles vão ter que entrar em Blumenau. Para o pessoal que não é do direito poder entender um pouco essa atração de competência, eu sei que o exemplo é ruim, mas eu vou usar porque fica bem claro para as pessoas. É a mesma coisa do porquê que a Lava Jato é em Curitiba. Porque a linha da investigação começou lá, mesmo em que pese a Petrobras seja no Rio de Janeiro, e enfim, como começou em Curitiba, tudo que vier de novo em torno dessa questão fica em Curitiba. E aqui é a mesma coisa. Então, como começou em Blumenau, agora as próximas que vierem vão ser em Blumenau. E aí tem algumas questões, como em Joinville, em Floripa, já havia uma decisão negando dos outros níveis de ensino, então é interessante dar uma fugida. A gente avaliou que a CAF e a Ampesc poderia ter uma boa relação e já boas estratégias voltadas aos magistrados em Florianópolis, então seria uma forma de tirar essa vantagem que eles poderiam vir a ter, não sabemos se tem, mas poderia vir a ter. E também é uma questão de conveniência, considerando que eu, que assinei a peça como estudante, e o Flávio, que assinou como advogado, somos aqui, eu de Gaspar, ele de Blumenau, então também seria mais conveniente. E ainda Blumenau, considerando também que há uma vara especializada, e o doutor Rafael, que recebeu a ação, é um juiz que costuma ter decisões muito bem fundamentadas, então mesmo que negue, ele vai dar um bom espaço aí de argumentos para a gente poder rebater, caso precise levar ao tribunal, que provavelmente vai acontecer, né? Se nós ganharmos, nós vamos levar, e se as instituições ganharem, né? Enfim, tende aí para os tribunais de justiça, e nós avaliamos ainda que, por ser uma situação muito excepcional e uma situação inédita, é bem provável que essa decisão esse processo tenha sua decisão final dada pelos tribunais superiores, né? E também considero que é a primeira ação movida por uma união estadual aí de estudantes. Bacana. Importante também é salientar que possivelmente, se sair uma liminar, principalmente essa questão da matrícula, já começa a ter a validade, né, a partir do momento. Então, por isso que é importante, o juiz ele tem que realmente ter um bom fundamento. Não só as mensalidades, mas eu vejo que assim, mesmo que ele acabe negando o desconto, pelo menos essa situação da rematrícula, a situação das pessoas com deficiência, a situação da reprovação por falta, eu acredito que pelo menos essa situação ele dê agora em primeiro grau.
a questão do desconto, talvez, na dúvida, muitas vezes o magistrado, se não ficar muito confortável, e o nosso grande trabalho foi isso, né? Mostrar mesmo e dar bons argumentos para ele ficar confortável na decisão e dar o desconto agora, nem que seja um desconto menor no primeiro momento, né? Mas se ele não se sentir confortável, nós vamos buscar liminar no Tribunal de Justiça. E a liminar, ela não tem um prazo específico, inclusive não é anormal o juiz deixar para apreciar a liminar até na sentença. Mas, em geral, né, o que se espera é que a liminar seja uma decisão provisória que se dê já logo nos primeiros atos do juízo no processo. Então, ele pode fazer, inclusive, como primeiro ato, ou então aguardar, ouvir primeiro as partes e depois apreciar a liminar. Então, pode acontecer, inclusive, na próxima meia hora, pode acontecer amanhã, essa semana, mês que vem. Mas nós, conhecendo um pouco da forma de lidar e do detalhamento das tuas decisões, nós acreditamos aí que, no máximo, essa semana ou semana que vem, já deve ter a primeira decisão liminar aí em relação a essa questão. Mas a batalha jurídica vai longe. Vai longe. Eu acho bacana isso, também explicar pro pessoal, porque o pessoal, assim, todo mundo tá, mas então já saiu, porque assim, quando a gente trocou, o primeiro foi o do DCE, do dia seguinte o pessoal já pedia, pessoal, já tem o resultado, já vai, porque assim, todo mundo tá querendo se rematricular, quer saber como vai ficar o ano que vem, né, tá preocupado realmente, né, e tem afetado de todas as maneiras, então é muito importante também que a gente sempre vai poder atualizar nesse sentido o pessoal, como que tá o andamento, como que vai sair o resultado aí, quando sair também, para o pessoal ficar sabendo. Inclusive, a gente entende que é necessário, desde já nós estamos buscando dialogar diretamente com os gabinetes, né? Porque, como é uma situação muito diferente, é muito importante que não reste dúvida tanto ao juiz quanto à sua assessoria do que nós estamos pedindo e por quê, e de fato sanar qualquer dúvida para que essa decisão venha de maneira justa e célere, né? Então, nós protocolamos na quarta, na quinta-feira nós já estivemos em contato com a assessoria do Dr. Rafael aqui em Blumenau. Nós até queríamos tentar um encontro presencial por videoconferência, né? Mas não foi possível, né? Mas nós conversamos por telefone e já está na mesa do juiz, e como ele não mandou intimar as partes ainda, nós acreditamos que o primeiro ato dele deve vir já alguma questão voltada a liminar, já pelo menos nesses pedidos acessórios que também são muito importantes. Principalmente essa questão da rematrícula neste momento que estão passando as universidades, né? Exatamente. Bom, eu acho que um pouco esclarecer um pouco o processo, o pessoal entender também o que na tua visão, assim, né? Também, Sansão, dessa conversa com a assessoria, de todo esse processo aí tem dialogado. Qual é a perspectiva de um período? Temos alguma, ou tu acha que a gente não temos esse tempo para colocar hoje? Não, eu acho que assim, como realmente está muito bem fundamentado, né? Sem qualquer modéstia, assim, eu até conversei com alguns colegas assim, porque quando você faz um trabalho, muitas vezes você faz assim, não, tá bom, mas falta alguma coisa. E esse caso, principalmente, era muito difícil porque era realmente uma situação nova, então você não tem modelo, não tem referência, tem que fazer um trabalho do zero. E eu tinha receio quando eu comecei a escrever, né, como é que ia ficar o resultado final, assim. E eu confesso que eu pode até parecer arrogante, mas é que eu realmente, assim, a gente ficou muito satisfeito, né, e foi um processo de construção coletiva, junto com vocês, junto com a UCE e tudo mais, né, então, como a gente construiu coletivamente essa peça e calçou bem os nossos pedidos, os nossos fundamentos, eu realmente tenho muita esperança de que nós conseguimos criar esse ambiente favorável e de que o juiz vá, de fato, conceder essa ordem liminar, dando já algum desconto a partir de agora, nem que seja parcial, né, comparando aos nossos pedidos. Então, eu acho que deve vir, sim, né? É uma avaliação, é uma esperança, mas a gente é aquilo, né? Só depois de sair a decisão que a gente, de fato,
vai ter, mas eu acho que eu me sinto muito confiante, acho que tende a dar certo, sim. Bacana. Bom, para a gente não alongar também muito hoje, quero agradecer muito, Sansão, por ter topado essa iniciativa, né? A gente entrou em contato, vamos fazer esse processo, topa tocar. Então, o Sansão construiu essa peça, dialogou com várias outras forças, a UCE, com outros movimentos, dialogou com os colegas, como passou aí, e fez uma brilhante peça, realmente muito bem embasada, né? Muito bem escrita, e eu acho que vai nesse encontro, não tenho dúvida que a gente vai conseguir trazer também bastante frutos dessa peça, quem sabe uma referência para outros estados, né? Que consigam também buscar, porque foi afetado todas as outras universidades nível nacional. Então, parabenizar primeiro momento e agradecer mais uma vez também estar aí nesse espaço, conversando com a gente, dialogando com a gente também sobre essa ação civil pública. Eu agradeço. De fato, a causa da educação é uma causa que me move muito e eu acho que é ali onde deve prevalecer a nossa luta política, a nossa luta social como um todo. Quero também, né, enfatizar, né, a colaboração do Flávio Paganini, que foi o advogado que assinou. Eu ainda não estou como advogado, eu assinei a peça enquanto estudante de Direito, né, com minha carteira de estagiário. Se houver alguma dúvida, quem quiser também acompanhar passo a passo a situação, eu estou atualizando também através do meu Instagram, né? Então eu aproveito para convidar todos para estarem seguindo o meu perfil pessoal no Instagram, onde a gente vai atualizando todas as situações. E é isso. Agradeço então o convite aí da live, foi um bate-papo muito importante, acho que a gente conseguiu passar todos os pontos, né? Inclusive protocolar da ação, vieram me procurar algumas pessoas em relação aos cursinhos, né, que uma situação que me trouxeram era que o contrato previa as aulas gravadas e as aulas presenciais, e agora só estão com as aulas gravadas, inclusive as mesmas que já estavam gravadas antes, sem nada muito de novo, e há uma manutenção integral dos preços, né, e também o caso concreto que me passaram foi um valor aí de R$ 800, né, nós estamos também já buscando algumas ações individuais, infelizmente não há uma união catarinense, uma entidade voltada aos estudantes de cursinho, né, que estão aí nesse intermediário entre o ensino médio e a universidade. Mas também nós estamos com algumas iniciativas individuais nesse sentido. Enfim, qualquer situação dessa, quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato, a gente está à disposição. E, inclusive, se entre as pessoas que estão assistindo quiserem fazer mais algum bate-papo desse, em algum DCE, algum espaço assim, também a gente está à disposição aí, porque a causa é muito importante. Exatamente. Então, já lembrando que provavelmente depois o Movimento Plural, a presidente do DCE da Unisul também vai estar fazendo sanção. Também pode ser que a gente deixe já algumas respostas também sobre essa ação. E é isso que a Sansão falou. A educação é a base, né? E nós vamos estar aí defendendo a educação e os estudantes o direito de permanecer e terminar o curso também, que é o sonho de muitos deles, que é o primeiro deles a entrar na Universidade da Família, né? Então, acho que esse é o papel que nos coloca como protagonista também dessa defesa, né? Exatamente. Obrigado, Sansão. Tenha um abraço e uma boa noite para ti e sucesso nessa nova peleia que deve vir aí logo à frente. De nada, obrigado a todos aí, uma ótima semana. Boa semana.